Aquecimento e bateria do Galaxy S21 FE. E aí, Thalisson, como é que está esse aparelho? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo legal. Eu utilizei esse aparelho no meu dia a dia como o meu dispositivo principal, inclusive aqui ó, pareado com o Galaxy Watch 5 pra gente ter uma noção real da bateria e do aquecimento do bichão. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, já mete aí o dedão no like, assim você contribui demais com o meu trabalho aqui no canal TT Tech. O Galaxy S21 FE voltou às paradas de sucesso, voltou a ser muito falado, muito comentado, porque afinal de contas a Samsung lançou essa promoção dos dias dos namorados, onde você leva um S21 FE comprando até o dia 16 do 6 e tem direito ao resgate do Galaxy Buds Live de brinde. Então um aparelho que está aí na faixa do pouco mais de R$ 1.800 na versão de entrada ou pouco mais de R$ 2.200 na versão de 256 GB com mais 8 de RAM. A versão de entrada tem 6 de RAM, tá? Só que tem um porém, né? Ele muito criticado no passado em relação a dois pontos principais: bateria e aquecimento. Você viu aqui no canal que eu desci o cacete, falei mal pra caramba desse aparelho em vários vídeos nesses dois pontos, principalmente aquecimento, que fazia ele perder muita performance. Só que a Samsung trouxe atualizações, melhorias, mudou a versão da One UI, trouxe novos recursos. Será que mudou alguma coisa? Como está no dia a dia utilizar o Galaxy S21 FE? Meus queridos, vou falar primeiro em relação à bateria. Não dá para fazer milagres. As atualizações melhoram, as atualizações aperfeiçoam os aparelhos, só que não dá para fazer aí um milagre em relação à autonomia de bateria. Principalmente a gente analisando que esse aparelho tem um chipset top de linha, é o Exynos 2100, um top de linha para sua época, né? A gente sabe da família S21 foi o chipset aqui no Brasil, o S21 normal, Plus e o S21 Ultra também tem esse mesmo chipset. Então é um chip que consome muita bateria. Somado a isso, a taxa de atualização da tela vai até 120 Hz. Então o padrão dela é 120 Hz. Então você tem dois pontos que consomem muita bateria nesse dispositivo. Temos também outro vilão, ele é 5G, então se você já tem 5G disponível, vai consumir ainda mais bateria, e a capacidade de 4.500 mAh não é nada de extraordinário. Com isso, no meu dia a dia, utilizando rede Wi-Fi, eu consegui aí 5 horas e 30 minutos de tela ligada com a configuração em 120 Hz na tela desse dispositivo. Poderia ir um pouco mais? Poderia ir um pouco mais se eu utilizasse mais vídeos, se eu ficasse mais tempo aí assistindo algo. Esse cenário favorece ao maior tempo de tela ligada com uma carga completa. Mas poderia ir um pouco menos se eu utilizasse aí na rede 4G. Então se eu estivesse utilizando a rede 4G ou 5G, de fato eu teria uma autonomia pior, teria menos tempo de tela ligada. Só que esse cenário eu estava utilizando o meu Galaxy Watch 5 Pro. Então mais um ponto aí para consumir mais bateria desse dispositivo. Então se você usa agregado um smartwatch ou uma pulseira inteligente, com certeza a sua autonomia vai sendo drenada mais rapidamente. Se você não usa, você iria conseguir números um pouco melhores no seu dia a dia. Porém, entretanto, todavia, se você quer ter uma autonomia de bateria decente, você quer ter números melhores no seu Galaxy S21 FE, é muito simples. Primeiro você deve configurar os seus aplicativos que você não usa lá para suspensão. Eu já trouxe esse vídeo aqui no canal, vale a pena você dar uma conferida para fazer a autonomia dele durar mais. Outro ponto, usa a tela em 60 Hz. Ah, Thalisson, 120 é melhor? É muito melhor mesmo. Só que se no seu dia a dia a autonomia de bateria tá lhe incomodando, você tá decepcionado, usa em 60 Hz, porque aí você tem muito mais autonomia de bateria, muito mais quanto. No mesmo cenário de uso, eu consegui 7 horas de tempo de tela ligada com uma carga completa, poderia até um pouco mais. A gente tá falando praticamente 8 horas de tempo de tela ligada, é basicamente o nosso dia a dia de trabalho, né? A jornada de trabalho, 8 horas de tempo de tela ligada, eu acho muito. Eu tentei me esforçar ao máximo, mas eu não consigo utilizar o aparelho tanto tempo aí de tela ligada num dia.
Geralmente eu no máximo fico aí 4 horinhas de tempo de tela ligada. Tem gente que tem mais tempo de ficar aí mexendo no telefone ou usa o telefone como ferramenta de trabalho, né? Tá toda hora no WhatsApp atendendo clientes, tá aí utilizando ele como um smartphone aí para GPS, para na correria do dia a dia. Então, de fato, você tem essas ocasiões, essas pessoas que têm esse cenário de uso e precisa realmente de maior tempo de tela de autonomia. Então, em 60 Hz você consegue muito mais tempo de tela, mas aí vem aqueles reclamões dizer: ah, mas 120, ele tem 120, eu vou comprar um aparelho que tem 120 para usar em 60, vou capar. Quem tem iPhone 11 é feliz com 60 Hz, quem tem iPhone 12 é feliz, 13, até mesmo iPhone 14, galera, tem taxa de atualização em 60 Hz. Então você usar ele em 60 Hz para maximizar a autonomia de bateria não é nada aí, não é um absurdo, é escolha. Você quer mais autonomia de bateria? Usa em 60. Você quer mais fluidez e abrir mão aí de mais tempo de tela? Usa em 120. Eu particularmente prefiro usar em 120, porque uma carga aí de 30 minutos nesse aparelho vai elevar muito a bateria e vai ser o suficiente para você concluir aí o dia, chegar em casa facilmente e não ficar na mão com ele desligado. Então, realmente, bateria, tenham em mente o seguinte: usar em 120 Hz, você tá na correria do dia a dia, você não tem tomada disponível, você usa muito 5G, muito 4G, de fato, não espere uma autonomia interessante aqui com o S21 FE. Você pode ficar na mão sim nesse aparelho. Definitivamente o Galaxy S21 FE não tem a melhor autonomia do segmento e eu considero que esse não é um smartphone recomendado para você que trabalha com smartphone. Você, por exemplo, é um entregador por aplicativos, é um motorista por aplicativo, não é um dispositivo para você. Você não vai ficar satisfeito com a autonomia dele. Você é um vendedor, fica muito no 4G, muito no WhatsApp, tem aí os seus clientes para atender, fica muito tempo e quer maximizar a autonomia de bateria. Também eu acho que você pode não ficar totalmente satisfeito com o S21 FE, a não ser que no seu trabalho você tenha disponível uma tomada para carregar. Quando a carga dele estiver baixa, aí você vai ser felizão, você não vai ficar na mão, porque de fato, para a maioria das pessoas, tenham em mente, vai ser necessário uma carga ao longo do dia, não uma carga completa, mas você deixar 20 a 30 minutos para recarregar esse dispositivo aí, principalmente utilizando em 120 Hz. Em 60, para a maioria das pessoas, vai ser suficiente para um dia longe da tomada. Agora o bicho papão, aquecimento, porque bateria a gente carrega, acabou-se, não tem problema, mas superaquecimento, como acontecia com o S21 FE antes, era uma coisa praticamente incontornável. Você precisava fazer vários e vários ajustes para ter um aparelho que rodasse legal, porque antes eu abri o WhatsApp, eu abri o Instagram, quando voltava já estava quente demais, já começava a apresentar lags, abria a câmera, começava a gravar 5, 3 minutos, começava a tirar fotos, já esquentava demais, o aparelho já praticamente se transformava em um Galaxy Pocket, ficava muito lento e a experiência era desastrosa. Só dava para usar esse aparelho legalzinho em economia de energia e em 60 Hz. Aí sim, ele aquecia menos e você tinha antes uma experiência de uso legal. Agora, a Samsung com essas melhorias, com essas correções, e agora eu posso confirmar novamente, depois de utilizar no meu dia a dia, esse aparelho agora tem uma performance bacana, excepcional, algo que eu esperaria de um Galaxy S21 FE. Ele continua com alguns aquecimentos, às vezes, continua, não foi um aparelho que de repente era fogo e se transformou em gelo, não. Em determinadas situações você vai ver ele mais quente? Vai. Em determinadas situações você vai ver esse aparelho de vez em quando dar alguns lags aí nas transições? Vai também. Só que a experiência de uso não é comprometida, então isso está dentro do esperado, na minha opinião, na minha concepção, isso está dentro do esperado para um aparelho como esse daqui. Até porque até no meu S23 Ultra de vez em quando dá uns lagzinhos em algumas transições, de vez em quando o bicho começa a esquentar demais, mas é algo que a gente já espera em aparelhos com chip top. iPhone é a mesma coisa, iPhone 14 Pro Max, dependendo da situação, ele vai esquentar pra caramba também. Então, quanto mais performance, pelo menos com a tecnologia atual, os smartphones vão ficar mais quentes aí.
Talvez se você usa capa de proteção, você acaba não percebendo tanto porque suas mãozinhas não estão diretamente no corpo do aparelho. E aí você vai dizer, não, Thaleson, o meu realmente não esquenta absolutamente nada. Mas se atentem a esse ponto. Eu utilizando esses aparelhos sem capa, dá para notar sim um aquecimento no dia a dia. Em jogos, rodei várias jogatinas aqui com esses aparelhos. É a mesma versão, verdinho e o branco, 256 com 8 de RAM. Joguei nesses dois aparelhos, fluido, bacana, não tive perca de performance na minha realidade, que é jogar 20 e 30 minutos. Mas para quem é gamer, Thaleson, eu sou viciado, ou quase isso, eu jogo demais. Eu passo mais de 1 hora ininterrupta no smartphone jogando games pesados. Aí sim você vai precisar comprar um acessório, aqueles coolerzinhos que você conecta aí na traseira do smartphone, para que você não venha ter perca de performance aí durante a jogatina, para deixar ele mais bem resfriado, porque de fato na hora da jogatina o bichinho fica quente, mas os testes aqui, os jogos que eu testei foram bem de boa. Então a conclusão é: esse aparelho melhorou demais depois das atualizações que a Samsung trouxe. Ele roda agora mais frio, ele está muito mais fluido, tem uma performance no dia a dia excepcional. A bateria melhorou em autonomia, porque antes, logo no começo que eu testei o S21 FE, sofria para fazer 4 horas de tela. Agora em 120 Hz eu consegui 5 horas e 30 minutos de tempo de tela ligada com a carga, e em 60 Hz eu consegui pouco mais de 7 horas de tempo de tela ligada. Então esses são os resultados que eu consegui. E aí, para você, está legal ou não está? Thaleson, tá muito ruim essa bateria. Thaleson, ele tá aquecendo, eu não gostei. Thaleson, comprei o S21 FE agora nessas promoções de 2023 e tô gostando demais. Thaleson, já tinha, ele atualizou e realmente melhorou a bateria, parou de aquecer, a performance agora está condizente. Deixa o seu feedback, é muito importante você deixar o seu comentário aqui pra gente trocar informações sobre o mundo da tecnologia no canal TT Tech. Deus abençoe sua vida, não sai desse vídeo sem também meter aquele likezão que ajuda bastante. Até a próxima, tchau, tchau!